Oi, Daçudinho, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra você a resenha. Não sei se isso é uma resenha. Vou contar pra vocês um pouquinho do que eu achei do filme Deus Não Está Morto 3. Vale a pena, não vale a pena? Por que eu devo ir assistir? Enfim, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Ih, cachorrinho! E se inscrever no canal, tá bom? Bom, gente, esse filme, ele é um filme de uma série. Já houveram dois filmes anteriores, por isso que ele é o 3, né? E o primeiro, eu vou contar pra vocês rapidinho o que fala cada um dos filmes. O primeiro filme, ele conta sobre a história de um aluno que se recusa a falar que Deus está morto para um professor de faculdade, da faculdade dele. E aí nisso, o filme tem esse desenrolar, o aluno provando que Deus está vivo, que Deus nunca morreu, né? Provando que Deus existe, e o professor tentando falar o contrário. E aí nisso ele acaba influenciando muitos alunos, muitos colegas de classe dele, e essa é o desenrolar da história do primeiro filme. O segundo filme já é de uma professora que acaba em algum momento falando sobre Deus, sobre Jesus na sala de aula, e alguns alunos não gostam, acaba processando a professora, e com isso foi principalmente porque ela ajudou uma aluna dela que pediu conselho para ela, que foi conversar com ela. E aí tem esse auê todo com os pais da garota, um processo judicial, eles realmente vão a um tribunal com o juiz, enfim. E aí também é um caso que fica muito conhecido, muito famoso, e com isso acaba levando pro terceiro filme, porque eles ficaram, a igreja já ficou bem conhecida, principalmente o pastor Dave, porque ele se envolveu em uma polêmica. Ele, no final do segundo filme, ele foi preso. Isso não é spoiler, tá? Ele foi preso por ele não ter feito algo que era para ele ter feito porque ele não achava certo fazer. E aí ele acaba sendo preso, depois ele consegue ganhar esse processo também, enfim. E aí nisso começa o terceiro filme. O personagem principal desse filme é o próprio Pastor Dave, tanto que no Deus Não Está Morto 3 conta um pouquinho mais sobre a história dele, sobre a família dele. Eu achei isso muito interessante, trouxe para mais perto. O que eu mais gostei desse filme, nesse sentido, foi que realmente trouxe o Pastor Dave como uma pessoa comum, mostrou no filme as falhas dele, mostrou o temperamento dele, sabe? Mostrou o quão real é a vida de um pastor, porque tem muita gente que acha que porque é crente, principalmente porque é pastor, ele é perfeito, tem que ser santo o tempo inteiro, e, enfim, e não é bem assim. E aí no terceiro filme acontece um incêndio na igreja, acontece essa tragédia, né? E com isso aproveitam para denunciar a igreja e tentar tirar a igreja do campus, porque a igreja ela é dentro do campus da universidade. Eu não vou falar o nome da universidade porque eu não vou saber falar. E aí o filme acaba no desenrolar da história com isso. E muita gente acaba se envolvendo nessa história, acaba levantando grupos a favor e contra da igreja, se deve ou não sair de lá, se lá é ou não o lugar da igreja. Só que o que acontece? A igreja já estava no campus, a igreja já estava naquele lugar antes de construírem o campus da universidade. Então, por isso que a igreja continuou, porque não foi que a universidade pediu para abrirem uma igreja lá ou algo do tipo, não. A igreja já existia e eles fizeram então a faculdade lá. Com isso, o pastor Dave acaba entrando em conflito com um amigo dele de longa data, que é o presidente da universidade. A amizade deles é bem abalada, eles até saem no soco. Eu vou falar mesmo, vai. E aí é um auê todo. Só que tem uma personagem muito importante na história, que é a Keaton. Não sei se esse é o nome dela. Não sei falar o nome desse povo. E aí ela é um personagem muito importante na história, porque ela é uma garota que ela é membro da igreja e também estudante da universidade. E ela tá em um conflito interno muito grande, questionando a existência de Deus, questionando muitas coisas do que ela já acreditava, e ela tem amizade com pessoas que se levantaram contra a igreja, pessoas que são contra a igreja, que não acreditam em Deus, e o namorado delas é um desses.
E aí, com isso, o namorado dela, em um momento de revolta, faz uma coisa que dá a faísca pro filme. E ela acaba ficando nesse conflito também, por ser membro da igreja, por não concordar com o que os amigos dela também estavam falando. E aí, essa é uma das personagens principais, ela e o namorado dela. E isso eu também achei muito interessante, porque trouxe realmente para nossa realidade. Eu conheço muitas pessoas que, após entrarem na faculdade, conhecer pessoas novas, estudar coisas novas, elas acabam duvidando da sua fé, elas acabaram realmente questionando a existência de Deus, porque a ciência ela é muito convincente. É muito difícil você debater realmente a fé, que é algo que você não vê, mas crê, daquilo que é algo que tá ali, que é palpável, que no caso é a ciência, que são estudo de anos, enfim. E por isso que nós precisamos estar realmente firmados em Deus e ter a certeza do que nós estamos fazendo. Então eu queria aproveitar essa oportunidade e falar para vocês, não duvidem de Deus, e se vocês duvidam dele, procurem a resposta nele mesmo. A Bíblia tem a resposta para tudo. Eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente debater contra a ciência, mas nós não precisamos fazer isso. Não precisamos debater com ninguém, não precisamos entrar em conflito com ninguém, precisamos apenas viver aquilo que nós cremos e ponto, e respeitar o espaço um do outro. E esse também é um ponto que é tratado lá. A questão de respeitar o espaço um do outro, a questão de grupos serem levantados e confrontar realmente de frente um com o outro. E também a questão de até onde nós, como cristãos, podemos ir, qual é o nosso limite. Será que realmente vale a pena a gente se levantar contra certos assuntos? Mas será que nós não precisamos levantar sobre certos assuntos? Porque tem muita gente que fala que nós precisamos ser mais tolerantes, que isso e que aquilo. Sim, concordo, mas até que ponto nós podemos ficar calados? Também tem aquele outro lado de pessoas que super revolucionistas, querem debater sobre tudo, falar sobre tudo e até que ponto nós podemos ir. Tem uma outra questão tratada no filme que eu consegui ver, que é sobre o perdão, que é sobre, igual eu falei, nesse filme ele traz mais para próximo o pastor Dave e traz algumas questões do passado dele, algumas questões do que aconteceu, porque essa tragédia não foi só um incêndio, um simples incêndio, e eu chorei muito nessa parte, por sinal. E aí, com isso, o pastor Dave, ele precisa tomar algumas atitudes e ele, por seu temperamento, por tudo que tem passado, ele estava em um processo de estresse muito grande, ele acaba tendo algumas atitudes erradas. Isso entra a parte do perdão. E aí, a menina, ela é muito importante nessa parte também, porque ela questiona essa parte, ela abre os olhos do pastor sobre isso. E é isso. Esse é o ponto do perdão. Eu não consigo falar muito, né, porque senão eu vou dar muito spoiler pra vocês. E eu acho que é legal você ir assistir e tirar suas próprias conclusões. Esses são os 3 pontos, acho que eu falei só 3, né? Que eu achei importante. E o maior de todos é sobre o amor, sobre o respeito, o cuidado. Porque no final do filme tem uma cena muito bonita, que é realmente o amor, um respeitando o outro, um entendendo o lado do outro e cada um lutando por aquilo que quer, mas sem invadir o espaço um do outro. Então, com esse vídeo eu também queria passar isso pra vocês, pra gente não perder o amor. A gente tá em um momento de conflito mesmo, de ideias, de opiniões, que é em questão da política, né? A gente tá em ano de eleição, já é mês que vem. E eu vejo muitas tretas rolando aí na internet, pessoalmente, pessoas que não sabem respeitar o espaço uma da outra e que não sabem respeitar a opinião uma da outra. Não somos nós que convencemos as pessoas do pecado, é o Espírito Santo, e eu creio que cada um tem a sua consciência, e eu acredito que nós precisamos realmente se colocar no lugar do outro e pensar, assim como nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar a outra pessoa. E nós precisamos amar, porque o amor ele constrange, o amor ele aquece, ele acolhe, e eu vejo que é isso que tá faltando no nosso Brasil, certo? Esse foi o vídeo, gente, espero que tenha dado pra entender. Ficou meio confuso, porque toda hora eu tinha que parar, porque o cachorro late, a moto passa, minha mãe bate na porta, enfim. Vale super a pena você assistir esse filme, eu achei super interessante, é algo que realmente dá pra gente tirar muita coisa boa desse filme.
Tem algumas coisas que eu não concordei, que eu achei que ficou meio confuso, mas tudo bem, né? Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Um beijo, graça e paz e até a próxima. Tchau!